Muito bem, amigos, chegou o grande dia, né? Chegou o grande dia, o dia da Lei Magnitsky sendo sancionada ao ministro Alexandre de Moraes, dia 30 de julho de 2025, um dia histórico para o Brasil. E esperamos que seja o dia, né, o começo, né, o dia que começou a libertação de verdade desse estado de ditadura que o Brasil está enfrentando hoje, né? Dessa juristocracia que o Brasil vive hoje. Bom, vamos começando então o Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com Ed Moreno, e você pode participar desse canal, né? Clicando aí no joinha, deixando seu like, se inscrevendo, né? Muito importante a sua inscrição e o seu like, é muito importante. E também, né, você pode nos ajudar divulgando aí o nosso link dos grupos de WhatsApp, muito importante. Bom, essa quarta-feira vai ser difícil falar em outra coisa, né, porque o que se comentou muito, né, de que os ministros, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, sofreria sanções econômicas, o que seria a pena de morte financeira, né, que muita gente do jornalismo e do próprio STF não acreditavam acontecer, aconteceu. Chegou, né? O grande dia chegou. E um pouco mais, né? Poucos dias aí. 28 dias, aliás, 6 meses e 8 dias, perdão, né? 6 meses e 8 dias após a posse de Donald Trump, chegou a Lei Magnitsky, né? Que foi anunciado, né, que poderia acontecer, principalmente pelos jornalistas Alan dos Santos, Ernesto Lacombe e o Paulo Figueiredo, sempre disse que isso ia acontecer, e agora aconteceu. E em contrapartida, os jornalistas, né, da extrema imprensa, Globo News, Estadão, Foice de São Paulo, o Grupo UOL, né, que é o mesmo, enfim, né, a grande mídia que trabalha como assessoria do governo e do STF, tentavam dizer que isso não ia acontecer. Aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes acaba de ser sancionado pela Lei Magnitsky, que é a morte civil na esfera mundial. E o ministro agora vai sentir, né, na pele todo o mal que promoveu inúmeros brasileiros, né? Vai provar do próprio veneno. Ele que prendeu muita gente, né? Multou muita gente, sancionou muita gente, censurou muita gente. E a principal sanção prevista na lei é o bloqueio de bens que estejam nos Estados Unidos. Isso inclui desde contas bancárias e investimentos financeiros até imóveis. Os sancionados tampouco podem realizar operações que passem pelo sistema bancário dos Estados Unidos. Ou seja, na prática, isso leva ao bloqueio de ativos dolarizados mesmo fora da jurisdição americana, né? E bem como o bloqueio de cartões de crédito internacionais de bandeiras com sede no país. A lei também inclui o banimento de entrada nos Estados Unidos, o que no caso de Moraes já vinha sendo aplicado com a revogação do seu visto, e a proibição de negociar com empresas e cidadãos norte-americanos. Há ainda a possibilidade de suspensão de contas em redes sociais, né, que tenham sede nos Estados Unidos, como o Google. Isso inclui o bloqueio de acesso a serviços como Gmail, Google Drive, YouTube, Google Play, mesmo que utilizados no Brasil ou em outros países. Empresas de tecnologia como Google, Meta, Amazon e Apple, que têm sede nos Estados Unidos, são legalmente obrigadas a monitorar e relatar qualquer movimentação financeira, digitais ou contratuais que envolvam indivíduos atingidos pelas restrições previstas na lei Magnitsky, sob pena de sanções próprias, né? E para entender, né, a lei Magnitsky, que foi avisado, principalmente depois que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, de que ela viria e muitos não acreditaram, né? Tentar explicar a aplicação dessa lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, porque essa medida impõe sanções severas ao magistrado. Muita gente está achando que não, né? Por exemplo, a Miriam Leitão já está dizendo que não, né? Que não, isso não vai afetar nada. E muitos já daqueles que não acreditavam hoje, num clima de velório, falando sobre o assunto, né? Mas as medidas impõem sanções severas ao
ao ministro Alexandre de Moraes, que inclui o congelamento de bens, restrições de visto, exclusão do sistema financeiro norte-americano. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável pelo anúncio da punição ao ministro brasileiro, classifica Moraes como responsável por graves violações de direitos humanos. A lei Magnitsky, criada em 2016, permite ao governo norte-americano punir autoridades estrangeiras envolvidas em corrupção ou abusos contra liberdades civis, mesmo fora do território dos Estados Unidos. Moraes, que agora está proibido de entrar ou transitar em território norte-americano, qualquer ativo que o ministro eventualmente possua em solo norte-americano será congelado. Além disso, bancos e empresas com sede nos Estados Unidos ou com negócios no país ficam impedidos de manter relações com o magistrado. Isso inclui operadoras de cartão de crédito, plataformas digitais e instituições financeiras globais. O impacto dessa sanção pode se estender para além da fronteira dos Estados Unidos. Países aliados como Reino Unido, Canadá e integrantes da União Europeia têm histórico de adotar medidas semelhantes em alinhamento com Washington, o que pode agravar o isolamento diplomático de Moraes. A depender da amplitude das sanções, até familiares e associados do ministro podem ser incluídos sem restrições. Na verdade, já foram, né? E o estigma de estar na lista da lei Magnitsky costuma trazer consequências políticas e institucionais, né? de longo prazo. Para autoridades de alto escalão, como um ministro da Suprema Corte, por exemplo, a classificação implica perda de legitimidade no cenário internacional e pode afetar a atuação do país em fóruns multilaterais e tratados de cooperação. A inclusão de Moraes na lista ocorre em meio a pressões políticas crescentes desde o começo do ano, quando parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro intensificaram articulações em Washington para responsabilizar o ministro por atos que consideram autoritários. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos já havia sinalizado em maio que analisava o caso à luz da legislação de sanções internacionais. Com a decisão desta quarta-feira, os Estados Unidos tornam-se o primeiro país a aplicar formalmente sanções contra um integrante do Judiciário do Brasil. E com essa aplicação, né, da lei Magnitsky, o ministro Alexandre de Moraes está impedido de entrar ou transitar por território norte-americano, já dissemos isso, né? Mas é só para repetir, né? Qualquer visto que o ministro possua está automaticamente cancelado, né? O que ele possuía, no caso. Restrição de acesso às redes sociais de origem norte-americanas, ou seja, todas. E a punição pode ser estendida a familiares ou associados próximos, caso identificados como cúmplices. E quaisquer ativos financeiros ou patrimoniais que o ministro possua em jurisdição norte-americana ficam congelados imediatamente. Empresas e bancos norte-americanos ficam proibidos de realizar qualquer operação financeira com o sancionado. Isso inclui todas as instituições financeiras que têm, né, suas ligações com os Estados Unidos. A sanção se estende a instituições globais que utilizam o sistema bancário dos Estados Unidos. No Brasil, todos. E o isolamento seria de países aliados dos Estados Unidos, como é o Reino Unido, o Canadá, a União Europeia, costumam adotar medidas semelhantes em apoio à sanção. E Moraes pode ser impedido de participar de eventos e fóruns internacionais, inclusive acadêmicos ou jurídico. Entrar na lista da lei Magnitsky significa ser classificado como violador de direitos humanos ou envolvido em corrupção grave. A sanção enfraquece a legitimidade internacional do ministro e pode gerar pressão sobre o governo brasileiro, né, e comprometer cooperações bilaterais. Tá frito em pouca banha, né, o Alexandre de Moraes. Só que procurou, né? Faz muito tempo nós estamos falando, vai vir. E causou medo na população. Eu, no ano passado, lá no Clube do Laço Lino da Amaral Cardinal, pedi a palavra e falei, né, que realmente nós estávamos com medo, vivendo com medo. E esse medo ele ainda não passou, né, porque depois do 8 de janeiro, o que o sistema fez, depois daquela sabotagem do 8 de janeiro, né, que aquilo foi uma sabotagem, só não vê quem não quer, né, que foi uma sabotagem. Essa história de golpe de Estado aí, da trama golpista, é totalmente fictícia, né, fantasiosa. E o povo estava com medo.
Muito, muito, muito medo. Muita gente não tinha coragem de vir para o YouTube e falar. A maioria dos jornalistas que falam estão fora do Brasil, né? Ou alguns corajosos aqui no Brasil que falam, né? E esses que falam aqui no Brasil, o algoritmo tem prejudicado isso exatamente por ordens do STF, né? E eu falava, nós estamos com medo e precisamos parar com esse medo. E só que o povo continuou com medo, né? O povo continuou acovardado e esperando, né, uma ação que viesse depois da eleição de Donald Trump, e ela veio agora. Então agora é a hora do povo brasileiro ir para as ruas. Dia 3 de agosto, domingo agora, tem um manifesto. Aqui em Ponta Porã, a previsão de chuva forte para o domingo, né? Então não vai haver movimentação, porque tem chuva, vem frio, produtores estão em plena colheita, né? Não podem parar nesse momento crucial, e ele deve ser adiado para um outro dia. Então aqui nós não devemos acompanhar aí, porque as chuvas estão previstas desde o início, nas primeiras horas, né, do domingo, e segue por todo o domingo. Não mudou a previsão é essa, a previsão é de chuva. Então nós estamos já na quarta-feira, quinta-feira, ficaria muito em cima, né? E só que é a hora do povo brasileiro sair às ruas. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, mostrar a sua insatisfação e o apoio que o governo dos Estados Unidos está dando para o Brasil, para o brasileiro, né? Porque a grande maioria dos brasileiros estão apoiando, soltando fogos nesse momento com a sanção ao ministro Alexandre de Moraes do STF, da Suprema Corte Brasileira, que vinha até então atropelando a Constituição, rasgando a Constituição, atropelando todo mundo, e sancionando, punindo, prendendo, né? Mandando no país de forma autoritária às margens da lei, né? E agora não, né? Agora com essa sanção em que o ministro tem que baixar a bola, senão ele vai ter problemas, né? É hora do povo brasileiro dar o seu recado. É hora do povo brasileiro ir às ruas. É um momento muito importante, histórico, é um grande dia, um dia histórico. Essa data tem que ficar marcada, vai ficar marcada na história do Brasil, né, e dos Estados Unidos, da diplomacia internacional, porque para alegria do povo brasileiro, o Parlamento Europeu, né, alguns parlamentares europeus também pedem sanção ou sanções a Alexandre de Moraes. Itália, Alemanha, né, são alguns dos países que estão pedindo sanções a Alexandre de Moraes. Então é péssima notícia hoje para o STF. E a gente está vendo aí, eu estava vendo a movimentação, não se fala em outra coisa, né, na imprensa nacional, Instagram, Facebook, YouTube, né, os programas ao vivo estão hoje todos com muita audiência, né? E a gente viu que só um integrante do STF até agora se pronunciou, que foi o Flávio Dino. O restante, caladinho, né? Assustados com a situação que pode vir a acontecer com eles também, né? E foi um claro e duro recado, né, que foi dado. Talvez Alexandre de Moraes ainda dobre a aposta, mas agora já sabe que ferrou. Pode dobrar a aposta que quiser. Agora ferrou, né? Bom, vamos falar dos nossos anunciantes. Depois a gente continua com os assuntos, porque as notícias estão chegando a todo momento, né? As informações estão chegando a todo momento e a gente vai tentando atualizar você. Agora não dá para falar em outra coisa, porque realmente é um grande dia. A lei Magnitsky era o que todo mundo estava esperando e que muita gente duvidou, né? Inclusive o pessoal da direita duvidou, né? Eu lembro de ter visto aí jornalistas dizendo que, jornalistas de direita, né? Ou pessoas influentes da direita que isso não aconteceria, né? Mas aconteceu, né? Quem resolveu acreditar, né? Tá aí o resultado. Vamos lá falar dos nossos anunciantes, vamos falar da Coop Home Office, que vem aí com um projeto moderníssimo, arrojado, né? Diferente, para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. É a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito
Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop Incorporadora e Construtora, né, que está já trabalhando há 3 anos e 6 meses, né, ininterruptos, sem parar, no prédio que está sendo levantado, que está já em fase de conclusão ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil com a rua Antônio João. E você que quer conhecer o projeto, vai ali na frente de onde o prédio está sendo terminado, ali em fase de conclusão, no prédio do Supermercado Bom Gosto, no térreo, antes de você subir para o 2º andar para suas compras, você já vai ver ali, né, a maquete, a linda maquete do prédio da Coop Home Office, da Coop Incorporadora e Construtora. E ali estará a nossa equipe do plantão de vendas prontíssima, né, para te receber. Vai te recepcionar da melhor forma possível. Ali você vai conhecer a planta, né, do prédio, você vai conhecer o funcionamento total do prédio através das maquetes da maquete que está ali. E os nossos atendentes ali, os nossos profissionais do plantão de venda, além de mostrar para você todo o projeto, mostrar a planta do prédio, vai mostrar para você que é perfeitamente possível você sonhar em adquirir, né, um apartamento. É um sonho perfeitamente alcançável para você, né, conseguir conquistar um apartamento de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. E o Bob's Ponta Porã chegou a Ponta Porã, teve a sua inauguração com muita gente na última sexta-feira, dia 25 de julho. O Bob's Ponta Porã, que é o verdadeiro sabor dos encontros. É uma marca renovada, jovem, aberta, que entende o contemporâneo. E a trajetória do Bob's de mais de 70 anos dá experiência e solidez para ousar e inovar. Então não deixe de aproveitar, você pode virar agora você pode aproveitar o melhor do Bob's com descontos, benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E para você virar um Bob's Fan é só você acessar o site bobs.com.br. Ali você vai fazer o seu cadastro e vai participar aí, né, com vários cupons, pode resgatar seus cupons e ter grandes ofertas ali, descontos ali, né, no Bob's Ponta Porã, que está localizado ali, numa belíssima localização no centro de Ponta Porã, na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali você vai ter muitas coisas boas, deliciosas, né, como sanduíches, milkshakes, acompanhamentos, né? Você vai ter aí sobremesas, vai ter saladas, café da manhã, enfim, né? São várias coisas gostosas que você vai ter no Bob's Ponta Porã. Se você um dia sonhou com o Bob's em Ponta Porã, agora tem o Bob's à sua disposição. Seguindo com as informações, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele assinou a ordem de tarifaço contra o governo Lula e citou, né, o ministro Alexandre de Moraes. Quando eu disse que está frito em pouca banha, eu não estou exagerando, né? O presidente americano Donald Trump assinou na tarde de hoje a ordem executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o total da tarifa para 50%. A medida tem como objetivo lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. A medida tem como objetivo lidar com essas políticas, práticas, né? E em outro trecho diz o seguinte: a ordem declara uma nova emergência nacional
com base na autoridade do presidente, segundo a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977. O documento cita ainda que membros do governo do Brasil tomaram medidas sem precedentes para, de forma tirânica e arbitrária, coagir empresas americanas a censurar discursos políticos, banir usuários de plataformas, entregar dados sensíveis de usuários dos Estados Unidos ou alterar suas políticas de moderação de conteúdo sob pena de multas extraordinárias, processos criminais, congelamento de ativos ou exclusão completa do mercado brasileiro. A Casa Branca afirma ainda que a tal prática mina não apenas a viabilidade das operações comerciais das empresas dos Estados Unidos no Brasil, mas também a política dos Estados Unidos de promoção de eleições livres e justas e de proteção dos direitos humanos fundamentais no país e no exterior. Em seguida, a Casa Branca afirma que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, nominou, emitiu unilateralmente centenas de ordens para censurar secretamente seus críticos políticos. O documento diz o seguinte: quando empresas norte-americanas se recusaram a cumprir tais ordens, ele impôs multas significativas, ordenou a exclusão dessas empresas do mercado de redes sociais brasileiro, ameaçou executivos com processos criminais e, em um caso, congelou os ativos de uma empresa dos Estados Unidos no Brasil para forçar a conformidade, segundo diz trecho do documento. Trump cita que Moraes é o responsável por supervisionar um processo criminal movido pelo governo brasileiro contra Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, residente nos Estados Unidos, por declarações feitas em solo americano. Ele também apoiou investigações criminais contra outros cidadãos dos Estados Unidos que expuseram suas graves violações de direitos humanos e corrupção. O documento finaliza afirmando que o presidente Donald Trump já utilizou com sucesso tarifas no passado para promover os interesses dos Estados Unidos e enfrentar outras ameaças urgentes à segurança nacional e que, com atitude sobre o Brasil, está fazendo isso novamente hoje. Assinou e citou, né, o ministro Alexandre de Moraes. A coisa está feia, Agora há pouco eu disse que o único que se pronunciou até o momento dos ministros do STF foi o ministro Flávio Dino, que era recentemente, né, o ministro da Justiça aí do desgoverno do Lula. E que o Lula, com maior orgulho, disse que finalmente ele conseguiu colocar um comunista no STF. O ministro Flávio Dino surtou em apoio ao colega Alexandre de Moraes após a aplicação de sanções contra ele pelo governo dos Estados Unidos. A medida tomada na quarta-feira, hoje, né, foi viabilizada por meio da chamada Lei Magnitsky. O que disse o Flávio Dino, né? Ele disse, né, abre aspas, minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes, ele está apenas fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado. Não está fazendo de modo honesto e dedicado, né? E nem conforme a Constituição do Brasil, como ele disse. Bom, foi o que ele disse, né? E aí, isso aí, a gente já sabe que eles vão sentir, né? Vão acusar o golpe. E a gente sabe também que a questão aí, se o STF insistir nessa perseguição aos seus opositores, principalmente a Jair Bolsonaro, o funcionamento da Corte, do STF, do Supremo Tribunal Federal, da Corte Brasileira, da mais alta Corte do Brasil, poderá ser inviabilizada totalmente, né? A punição do ministro Alexandre de Moraes pelo governo dos Estados Unidos é apenas uma pequena amostra do que poderá ser feito em caso de o Supremo Tribunal Federal insistir, né, na insana perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na escala de sanções, segundo noticiado pela CNN, estaria inclusive a proibição de que empresas americanas como a Microsoft, a Amazon, prestem serviços ao STF. Isso significa que isso inviabilizaria, né, o funcionamento do tribunal, porque o site até o site do STF, nesse caso, sairia do ar, né? Enfim, não funcionaria mais. E aí, onde os outros ministros vão ter que rifar o Alexandre de Moraes. Ou dobrem a aposta e sofram as consequências, né? O banquete das consequências está servido. Procuraram tanto que acharam. Primeiro foi o visto, né,
que atingiu quase todos os ministros, né? Tiram 8 ministros, Alexandre de Moraes mais 7. Pouparam 3, né? Foi o Luiz Fux, o Nunes Marques e o André Mendonça. Agora, o sancionado foi o Alexandre de Moraes. E a gente acompanhando aí o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, eles pediram, eles declararam isso, que eles pediram que só fosse sancionado o Alexandre de Moraes. Que não fosse seguido o exemplo da revogação dos vistos, né? E qual que é a ideia, segundo eles, né? Eles achavam que não iam ser atendidos. Foram atendidos. Mas a ideia é o quê? Fazer com que os outros não sigam o mesmo caminho do ministro Alexandre de Moraes. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Eles não estão livres da punição. Eles têm a chance de ficarem livres dela, né? Tem a chance. Vamos ver se vão entender o recado. Vamos falar da Solo Forte, a Solo Forte que tem profissionais experientes e dedicados, né? Uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão com foco em manejo para a alta produtividade das lavouras. E é composta por profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A consultoria e assessoria agrícola, né, da empresa de planejamento Solo Forte trabalha estreitamente com os produtores rurais grandes e pequenos e utiliza decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. Os profissionais da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento de perto, né, próximo, personalizado de cada lavoura. E são implementadas aí pelos profissionais da Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, o que diminui os riscos, né, e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E os competentes profissionais da Solo Forte sempre trabalham utilizando tecnologias avançadas e práticas inovadoras para maximizar, para melhorar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o pequeno e o grande produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira, né? Quem também está conosco é a Baturité, a Conveniência Baturité, ali na rua Baltazar Saldanha, né? Na frente da AGESUL, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali você pode tomar aquela cervejinha gelada, naquele ambiente gostoso da Baturité Conveniência. Você pode tomar também um whiskyzinho, um bom vinho, uma vodka e também aquela cachaça mineira, né? Para quem gosta de uma cachaça de Minas, ali na Conveniência Baturité, o nosso amigo Carlinhos Dalzacker tem, né? Dose única para você. E nesse tempinho um pouco frio assim, né, de inverno, o Carlinhos tem dito que tem saído bastante, né? Tem as saborizadas, né? E tem também as raizadas, são pingas de alambique, né? Cachaça de Minas, que você vai encontrar ali na Conveniência Baturité. Para criançada e para você que não gosta de bebida alcoólica, tem sucos e refrigerantes das mais variadas marcas lá na Conveniência Baturité, doces, salgados, enfim. E para você que não gosta de enfrentar filas nos supermercados, pode ir lá na Baturité, que é uma conveniência bastante sortida, né? Bem sortida, com certeza você vai encontrar o que você precisa lá e evitar, assim, as filas nos grandes supermercados. E nos dias 1, 2 e 3 deste mês, do mês de agosto, né? Do próximo mês, sexta-feira nós estaremos entrando em agosto, então a partir de sexta, 1, 2 e 3, sexta, sábado e domingo, Ponta Porã vai receber a imersão em inteligência emocional, método Evo Impacto, conduzida pelo renomado palestrante Márcio Micheli. Com o histórico de transformar a vida de milhares de pessoas, esta imersão promete oferecer 3 dias intensivos de transformação pessoal, utilizando ferramentas e técnicas eficazes para promover mudanças positivas e permanentes. Márcio Micheli, especialista em inteligência emocional e comportamento humano, é o fundador da Evo Coaching e criador do método Evo, autor do livro Passado Resolvido, Futuro Decidido. Micheli tem ajudado inúmeras pessoas a ressignificarem experiências do passado e eliminarem barreiras emocionais que impedem ações assertivas no presente. Seus treinamentos são reconhecidos por conduzirem os participantes a uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, fortalecendo suas habilidades emocionais e comportamentais. O evento é direcionado a indivíduos que buscam melhorar seus relacionamentos,
e gerenciar melhor as suas emoções, ressignificar sentimentos e memórias do passado e desenvolver habilidades para obter melhores resultados na vida pessoal e profissional. Márcio Micheli vai abordar temas essenciais como a construção de relacionamentos saudáveis, gestão emocional, autoconfiança, liderança, eliminação de crenças limitantes e superação da procrastinação, proporcionando uma experiência única de autotransformação. Durante a imersão, os participantes terão a oportunidade de aprender a planejar, agir de forma assertiva, independentemente das fases da vida em que se encontrem, com técnicas para blindar a mente contra estímulos negativos e desenvolver uma mentalidade de abundância. O evento promete abrir um mundo de infinitas possibilidades para todos os presentes na imersão. A imersão em inteligência emocional, o método Evo Impacto, é uma oportunidade imperdível para quem deseja transformar sua vida para melhor e viver seus melhores dias. Você pode alcançar sua melhor versão com os recursos que já tem disponíveis, né? E a imersão inteligência emocional, método Evo Impacto, acontece, né, nesta sexta-feira, sábado e domingo, dia 1, 2 e 3 de agosto, das 9 às 19 horas, lá no Centro Internacional de Convenções Miguel Gomes, né? E é só você comparecer lá, fazer a sua inscrição, né? E também, se você quiser mais informações, você pode entrar aí no Instagram, @MárcioMicheli, Márcio Micheli, né? Márcio Micheli, pronuncia assim Micheli. Então, Márcio Micheli com I no final. Você vai encontrar aí no Instagram, né, a página, né, do Márcio Micheli, e você pode fazer a inscrição por ali, beleza? Tá feito então, vamos lá, continuando com as informações. Não dá para falar outra coisa, todo mundo falando sobre essa situação no Brasil. Elon Musk reagiu às sanções contra Moraes e disse que a consequência chegou. Foi o que eu falei agora há pouco do banquete de consequência, né? Empresário e ex-integrante do governo Donald Trump é um dos principais críticos do ministro do STF, do ministro brasileiro do STF, o Alexandre de Moraes. Em resposta a uma publicação no X sobre a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, o empresário Elon Musk afirmou que as consequências de suas ações chegaram, né? E no contexto da publicação, o termo usado pelo ex-integrante do governo de Donald Trump faz referência ao ditado "mexeu, levou", em tradução informal, né? Usado para alertar que atitudes imprudentes podem ter consequências. Elon Musk foi uma das principais vozes críticas às ações do ministro Alexandre de Moraes. O embate entre o empresário e o magistrado levou à suspensão temporária da plataforma X no Brasil. Em agosto de 2024, Musk também já tinha criado aí um perfil do X para divulgar as decisões arbitrárias do ministro e declarou que um dia Moraes seria preso, né? Inclusive ele fez montou, né, fez uma montagem ali de uma figura parecendo Alexandre de Moraes preso, né, segurando numa grade. E ele disse que chegou o momento das consequências para Alexandre de Moraes. Quase faltou fôlego aqui agora, né? O que eu pude ver na imprensa, principalmente aquelas as que são consideradas assessores aí, ou assessoras da imprensa, assessora, a extrema imprensa que assessora aí o STF e o desgoverno Lula, é o desespero, né? E a Globo praticamente chora, né, nas apresentações dos seus telejornais aí, né? O clima nos estúdios da Globo é o pior possível. É clima de velório mesmo, a gente tem visto aí, né? Aquela turma que tanto menosprezou o deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, agora se vendo perplexa, né? Surpresa. Por exemplo, Merval Pereira, né? Ele reagiu e a gente pode dizer que de maneira até hilária, né? Ele disse: impressionante, primeiro, que o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo tenham essa influência na Casa Branca. Tudo o que eles estão dizendo acontece. E faz tempo eles estão dizendo isso, né? Só agora eles perceberam. Os demais componentes da bancada também estão aflitos, não sabem dizer, mas continuam sustentando que a perseguição vai continuar, né? Eles dizem que a perseguição agora é do governo dos Estados Unidos, não aqui. O STF aplicou nos brasileiros desde o dia 8 de janeiro de 2023. E a turma não conhece exatamente o peso da lei Magnitsky, né? Ou eles estão tentando, como sempre, tentar dourar a pílula, né? Tentar mostrar, passar as mentiras para o público, que já não colam mais,
de que está tudo sob controle. Na verdade, não está, não. O desespero bateu. Vamos lá falar da Futura Soluções Agrícolas, que é outro parceiro comercial nosso aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? A Futura Soluções Agrícolas, que é o distribuidor oficial da Eurofit no Mato Grosso do Sul. A Eurofit é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel e está presente em mais de 12 países. E aqui para o Mato Grosso do Sul, o distribuidor oficial é a Futura Soluções Agrícolas, que está sempre ao lado, né, do homem do campo, lado a lado ao homem do campo aqui em Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro, sempre trabalhando com máquinas e implementos agrícolas, né? Se o homem do campo teve um problema lá na sua lavoura, lá na sua fazenda, lá no seu galpão, é só chamar a Futura Soluções Agrícolas, que aparece com a solução, com a melhor solução para o homem do campo. E a Futura Soluções Agrícolas também trabalha com a venda de imóveis rurais e urbanos. Portanto, se você está na cidade e quer morar no campo, é só entrar em contato com a Futura Soluções Agrícolas, que eles vão providenciar para você um grande imóvel aí, um bom imóvel na área rural de nossa fronteira, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. E se você quer fazer o caminho inverso, sair do campo para a cidade, os filhos estão vindo para a cidade para estudar, né? Vocês não querem ficar longe dos filhos, é só procurar a Futura Soluções Agrícolas, que com certeza você vai encontrar o melhor imóvel aqui na área urbana de nossa fronteira, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. A Futura Soluções Agrícolas fica ali na Rua Lino do Amaral Cardinal, ao lado da BR-463. Grande abraço ao pessoal lá da Futura Soluções Agrícolas. Vamos falar de esporte. Não, antes tem uma informação aqui, de que o presidente Lula está fazendo uma reunião, ou fez uma reunião agora há pouco, para defender a soberania. Ele vai entrar com aquele papinho de soberania, né, que tentou ali, mas não vai conseguir, né? Eles estão ignorando totalmente, estão tentando ganhar, fazer palanque há muito tempo, né? Todo momento em que o presidente Lula está em algum evento, ele está em palanque, está fazendo todos os eventos de palanque para as eleições já do próximo ano. E vai vir de novo aquele papinho de soberania, né? Chamando os brasileiros que estão apoiando aí os Estados Unidos de lambe-botas dos Estados Unidos, mas ignorando o fato de eles lamberem botas da China, da Rússia, de países da ditadura, Venezuela, enfim, né? Nicarágua e por aí vai. E Hamas, né? O que é mais grave, né? O governo do Luiz Inácio Lula da Silva se depara com novos desafios diplomáticos depois de o presidente norte-americano Donald Trump impor uma tarifa extra de 40% sobre produtos do Brasil, totalizando 50% de imposto nas importações nesta quarta-feira, dia 30. E, na verdade, né, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva se depara com novos desafios diplomáticos depois de o presidente norte-americano Donald Trump impor uma tarifa extra. Eu disse que era dia 29, né? Não é dia 29 não, hoje é dia 30, tá? Então anote aí que o dia histórico é dia 30, né? 30 de julho de 2025. Essa é a data histórica, né? Como um dia marcante na história da política brasileira e dos Estados Unidos, né? Um dia que foi sancionado ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes, foi sancionado na lei Magnitsky. Vamos falar de esporte agora, então, falando de esporte, vamos falar de Copa do Brasil. Ontem nós tivemos o Botafogo vencendo o Bragantino no jogo de ida, né, da Copa do Brasil, 2-0 no Engenhão, e hoje nós temos mais jogos, né? O Vasco joga às 18h30, né, com o Bahia. Aliás, o Vasco joga contra o CRB às 18h, com o CSA, perdão. O CRB joga contra o Cruzeiro. Então hoje nós temos lá em Salvador, na Fonte Nova, o Bahia jogando contra o Retrô. Prestando atenção aqui nas informações que estão chegando, e eu acabei desconcentrando aqui, né? O Bahia joga contra o Retrô, né? Joga contra o Retrô lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. E no Beira-Rio, às 20h30, tem Internacional e Fluminense. No Mineirão tem Cruzeiro e CRB. E o CSA joga no Rei Pelé contra o Vasco da Gama. E o grande jogo da rodada, né? O derby, o famoso derby, né?
às 20h30, Corinthians e Palmeiras no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena. Portanto, repetindo os confrontos de hoje, Bahia e Retrô, Internacional e Fluminense, Cruzeiro e CRB, CSA e Vasco e Corinthians e Palmeiras. E aí na quinta-feira tem Flamengo e Atlético Mineiro e São Paulo e Atlético Paranaense, né? E agora nós vamos ficar de olho nas informações aí que estão vindo, as informações internacionais, que vem, as informações que vêm dos Estados Unidos, as informações que estão vindo de Brasília, enfim, né? Está fervendo. O dia desta quarta-feira, dia 30, ferve no nosso país, ferve no Brasil, ferve nos Estados Unidos, e vem sanções e mais sanções ainda podem ser aplicadas ao Brasil e aos ministros, né, do STF e também aos integrantes do governo atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então vamos aguardar novidades. Vamos encerrando por aqui. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações, que sejam boas informações para o Brasil, né? Então nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais informações. Grande abraço a todos, tenham uma boa noite de descanso aí. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser.